A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal. Aqui quem vos fala é o diácono Rafael Oliveira, dirigente de nossa Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Serra Bonita, Minas Gerais. Quero agradecer primeiramente ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e ao nosso pastor Gideon Júnior e à nossa pastora presidente Loide Ramos por mais essa rica oportunidade. Hoje, meus amados, iremos continuar o nosso estudo no capítulo 23 do livro de Levítico, onde iremos falar sobre as solenidades do outono, que se iniciava com as festas das trombetas e 10 dias após com o dia da expiação, o Yom Kippur, e assim terminava com a festa dos tabernáculos. Em Números, meus irmãos, no capítulo 29, no versículo 1, vem nos dizer: semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, e será para vós dias de sonido de trombetas. Como vemos, meus irmãos, a festa das trombetas se iniciava no 1º dia do 7º mês, que era o mês de Tisrei. E não poderia ser feito nenhum tipo de trabalho, porque neste dia era considerado sábado. A festa das trombetas, meus irmãos, que era chamada em hebraico de Yom Teruah, era uma preparação para o dia da expiação, o Yom Kippur. Nessa solenidade, deveria haver descanso total e uma oferta queimada ao Senhor, como vemos descrito neste capítulo, a partir do versículo 23. Com o passar do tempo, foram incorporadas outras tradições nessa solenidade, que após o cativeiro babilônico passou a ser chamado de Rosh Hashanah, onde a palavra Rosh significa cabeça e Hashanah significa ano, e assim formando cabeça do ano, ou, como podemos dizer, que era o ano novo. Então, meus amados, neste dia era comemorado o Ano Novo Judaico. Além de ser o 1º mês do calendário civil, ele era também o 7º mês do calendário religioso. Para alguns sábios judeus, meus irmãos, essa solenidade também comemorava o aniversário do universo, ou o aniversário da criação. Para eles, o Rosh Hashanah seria o dia em que Deus teria criado Adão e Eva. E assim, meus queridos, na tradição judaica, ensinava que durante esses dias do Rosh Hashanah, os judeus deveriam buscar a Deus de forma profunda, e era um período de introspectiva e com boas obras, pois para eles o livro da vida seria aberto numa espécie de revisão. E ali Deus faria o seu julgamento de todos os anos. Nesses 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, os judeus fazem o que chamamos de Teshuvah, e em hebraico significa literalmente o retorno, e é a prática de voltar às origens do judaísmo. Tem o sentido de se arrepender dos pecados de maneira profunda e sincera. Aquele que passa pelo processo de Teshuvah com sucesso é chamado de Baal Teshuvah. E esse termo se refere aos judeus que não conseguiram cumprir as leis judaicas. E através de um processo de introspecção e de arrependimento, retorna para o caminho correto. E essa solenidade se iniciava a 3ª peregrinação de Israel para Jerusalém, para celebrar a Deus de seus pais com sacrifício e ofertas pacíficas ao som de trombetas. Nessa solenidade, meus queridos, as trombetas ou o shofar somente poderiam ser tocadas pelos sacerdotes descendentes de Arão, pois o som delas representava uma lembrança do Senhor. Cada toque tinha uma característica diferente para que o povo entendesse por qual razão seria convocado. O shofar emite 3 sons característicos. O tequiá, que era um som contínuo como um longo suspiro.
o shevarim, que são 3 sons interrompidos como soluços, e assim também o teruá, que eram 9 ou mais sons curtíssimos, como suspiros intercortados em prantos. No caso da festa das trombetas, eles tocavam mais longo e mais alto durante todo o dia. Esse som do shofar, para os judeus, invocam a expressão de sentimento profundo de pesar pelas más ações que eles haviam cometido no passado. No plano profético, essa solenidade se casa perfeitamente com a segunda vinda do nosso Senhor. Este evento procede à grande tribulação, onde Deus livrará o seu povo do juízo que há de vir sobre o mundo inteiro. Deus sinalizou o momento em que a sua igreja seria retirada deste mundo passageiro rumo ao lar eterno através do arrebatamento. Como vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. E assim, meus irmãos, Jesus virá secretamente para buscar a sua noiva. E Jesus ensina aos seus discípulos a vigiarem para não ser deixados para trás, como vemos em Mateus, no capítulo 24, no versículo 33 ao 44. Após a tribulação, ele virá para reinar a terra, e assim todo o olho verá. E nós, meus irmãos, hoje, como igreja do Senhor, somos a trombeta de Deus e nos tornamos assim pela pregação da palavra do Senhor e pelo testemunho público da nossa confissão a Ele, como vemos descrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E assim, meus irmãos, aguardamos com muita expectativa o tocar da última trombeta de Deus, pois sabemos que nele haverá a nossa completa salvação. E assim, meus irmãos, no 10º dia, dava-se início ao dia da expiação, ou Yom Kippur, que também é conhecido como o dia do julgamento ou o dia do perdão. Essa solenidade era realizada com muita reverência entre os judeus, onde Arão deveria entrar no lugar santíssimo, que no qual ele entrava apenas uma vez por ano e apenas naquele dia, para apresentar o sangue do sacrifício a Deus e aspergi-lo 7 vezes diante do propiciatório, onde a glória do Senhor se manifestava entre os 2 querubins de ouro. Dentro do lugar santíssimo, o sumo sacerdote poderia morrer se assim ele entrasse de qualquer maneira. Por isso, primeiro ele oferecia o sangue por si mesmo, para que todos entendessem que nenhum homem vindo de Arão seria capaz de expiar o pecado. Nessa solenidade, meus queridos, Deus mostrava em figura que viria o eterno sumo sacerdote sem pecados, oferecendo a si mesmo como sacrifício por nossa eterna redenção. Depois da primeira entrada no lugar santíssimo, o sumo sacerdote apresentava o sangue do bode sorteado para o Senhor, dentre os 2 apresentados para aquele ritual. O outro era o bode Azazel, que seria enviado para morrer no deserto, levando sobre si o pecado da nação depois do ato da imputação. Podemos ver, meus irmãos, uma figura tipológica de Cristo nesses 2 bodes, pois nele é imputado os nossos pecados e o seu sangue nós fomos justificados perante Deus por ele na cruz. E assim, meus amados, no Yom Kippur,
o Senhor ordenou para que o povo afligisse a sua alma e lhe trouxesse uma oferta queimada. Em Levítico 16, no capítulo 29, Deus fala para o povo que deveria afligir-se. E a ordem era clara: a alma que não afligir neste dia seria eliminada do povo. E na tradição judaica, após o exílio, entendia que se afligir a alma também significava um jejum. E esse jejum era feito de no mínimo 24 horas e no máximo de 25 horas de abstinência de comida e água. E tinha o intuito de tirar toda a vaidade. E assim eles retiravam todos os seus adereços, maquiagens e perfumes. E assim eles não poderiam usar nada que fosse de couro, pois para eles o couro simbolizava conforto. E assim eles usavam roupas simples e, se fosse possível, usavam roupas de pano de saco. Por isso, o Yom Kippur também era conhecido como o dia do jejum no Novo Testamento. Até hoje, os judeus passam um dia nas sinagogas durante o Yom Kippur, orando para que Deus reescreva os seus nomes no livro da vida. Como já havia dito, eles acreditavam que o julgamento se iniciava no Rosh Hashanah, no primeiro dia, e teria o veredito no Yom Kippur, no 10º dia. Contudo, há um grande problema para os judeus. Os sacrifícios anuais da expiação foram interrompidos após a destruição do templo. E sem o templo não há como ter sacrifícios. E sem os sacrifícios não há ter como derramamento de sangue para a remissão de pecados. E assim, meus amados, o nosso Senhor Jesus, o nosso amado Mestre, durante a crucificação, ele realmente cumpre essa solenidade. Muitos sinais comprovam que Jesus é o sacrifício expiatório para toda a humanidade. O próprio ritual da expiação, meus queridos, se cumpre detalhadamente com tudo o que ele passou. Como Deus se manifestou gloriamente durante a cerimônia de Yom Kippur para Arão, também se manifestou com o sacrifício do seu filho. Como vemos, meus queridos, primeiro houve trevas em toda a terra, como lemos em Mateus 27:45. Os evangelistas dizem que o sol escureceu na hora sexta e na hora nona. Nesse sinal, Deus demonstrou publicamente o seu luto oficial pelo sofrimento e morte do seu filho, como se fazia no costume judaico. Segundo, meus queridos, o véu se rasgou em dois, do alto para baixo, como lemos também em Mateus 27, mas no versículo 51. Isso significa duas coisas, meus queridos. Deus estava demonstrando o seu luto e rasgando as suas vestes sagradas, e revelando que daquele momento em diante o acesso a ele estaria aberto aos homens por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Por fim, meus amados, houve um grande terremoto, seguido por muitos ressuscitados, como vemos em Mateus 27, do versículo 52 ao 54. Com este evento, muitos entenderam que ele que morreu na cruz era verdadeiramente o Filho de Deus. E essa solenidade, meus queridos, também representa o período da tribulação, após arrebatamento no plano profético de Deus. E assim como o povo deveria afligir a sua alma naquele dia da expiação propiciatória, haveria também uma aflição ainda maior, e essa aflição é a expiação definitiva. Neste período, Jesus disse que haveria grande aflição, como nunca houve desde a criação do mundo, até agora e nunca haverá jamais, como vemos em Mateus 24, no versículo 21. E essa solenidade também representa as bodas do Cordeiro para a igreja. Enquanto Israel passará pela tribulação com os demais, a igreja estará ceando com Cristo na glória. Após o arrebatamento, meus queridos, a igreja se livrará deste corpo do pecado e terá um corpo incorruptível para o encontro com o nosso Senhor. E esse dia será o cumprimento final
da nossa expiação. Portanto, meus queridos, o dia da expiação se cumpriu na primeira fase, quando Cristo remiu a nossa consciência do domínio do pecado. E agora, nós cristãos aguardamos a segunda fase dessa expiação, quando Jesus retorna para buscar a sua igreja e libertando-nos do corpo do pecado, elevando-nos eternamente para si. E esse será o nosso eterno casamento. Glória a Deus. E assim, meus amados, encerramos esses versículos e continuaremos amanhã com a festa dos tabernáculos. E assim, fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.